Vida Longa CBN. Agora a temperatura já começa a ficar mais amena aqui na Grande Vitória, que a gente não sente aquele frio intenso, mas em algumas cidades o friozinho já está batendo na porta, né? Já está fazendo a gente tirar o casaco, temperatura ali por volta dos 10, 15 graus. E com o frio também chegam muitas coisas que são mitos e outras que são verdade. Será que o frio adoece a gente? Em que circunstância isso pode acontecer? Vamos conversar agora com uma pneumologista que vai explicar melhor para a gente, dar todas as dicas para a gente curtir o friozinho com saúde, a Cristiane Moreira, que já está aqui ao vivo com a gente. Bom dia, doutora, bem-vinda. Bom dia, obrigada. Bom dia para vocês, obrigada pela oportunidade. Muito obrigado por falar com a gente. Temos que ficar mais alertas mesmo assim no frio, ou é mito, o frio tá aí para a gente curtir outro tipo de estação, outro tipo de sensação, de sentimento, sem medo de nada das doenças que podem chegar? É uma época do ano que exige alguns cuidados, né? Mas é para curtir. Então, a gente, com cuidados pensando na hidratação, nas doenças respiratórias que estão envolvidas, as circulações de vírus que a gente tem, né, nos locais onde a gente costuma, às vezes, deixar fechado. Então, tem que ter alguns tipos de cuidado, né? O ar geralmente pode estar mais seco, ressecando a mucosa respiratória, então a hidratação é muito importante, a alimentação em dia para poder deixar o organismo, né, preparado, em defesa e cuidar das doenças. As pessoas, né, que possam ter doenças respiratórias, principalmente, têm que ter cuidado, tá com as medicações em dias, com os cuidados em dia, para não deixar nenhuma crise vir a atrapalhar. O frio pode ser essa porta de entrada, por exemplo, para gripe, pneumonia? Então, é uma época do ano onde a gente tem muito vírus circulando, né? Então, assim, o frio deixa a gente em situações onde pode deixar a gente mais propenso. Então, o ar, como eu falei, o ar está mais seco, então machuca, traumatiza, pode ressecar a mucosa, então vira uma porta de entrada para esses vírus que possam estar circulando, né? Então, as pessoas tá mais frio, a temperatura está mais fria, as pessoas tendem a deixar os locais mais fechados, então, às vezes, aglomerações onde tem esse vírus circulando novamente, pode deixar a gente mais exposto a desenvolver esses quadros respiratórios, que às vezes é um resfriado ou uma gripe, que se não cuidar, pode evoluir para algumas doenças mais graves, né, como a pneumonia. Doutora, mesmo nos dias mais friozinhos assim, a gente deve abrir a casa, a janela? O que a gente pode fazer para atenuar um pouquinho esse tipo de coisa que pode chegar, né? É ventilar, né? Deixar o local ventilado, né? Circular o ar, né? E as pessoas que estão doentes, que estão com sintomas de resfriado, de gripe, manter um certo cuidado, distância com pessoas que possam ter serem mais suscetíveis a desenvolver alguma doença, né? Pessoas mais frágeis. E aí a gente manter esse local ventilado ajuda a circular e não ficar aquele local aglomerado, né? Onde o vírus circula ali, então ventilando, você vai ter a possibilidade de evitar isso daí, essa circulação. A hidratação acaba sendo uma questão que a senhora colocou aqui como muito importante, mas no frio a gente não tem aquela necessidade de água como quando está um dia quente, né? Que a gente transpira, o corpo fica gritando o tempo todo que precisa de água. No inverno a gente tem que ter atenção para isso, né, doutora? Continuar se hidratando. Muita atenção, a gente não deve beber líquido, a água, principalmente quando está com sede, né? Quando está com sede já é um sinal de que você está precisando daquilo. Então, a gente manter a hidratação ao longo do dia é importante, né? Hidratação oral. As pessoas que têm mais propensão a sintomas de rinite, sintomas de via aérea alta, lavar o nariz, né, com soro para poder deixar a mucosa preparada, a mucosa hidratada, não deixá-la ressecada, porque aí vira uma porta de entrada para algum vírus que a gente possa se expor. Olha, nosso ouvinte aqui, a dona Belinha, está dizendo que ela não vai visitar os netos quando os netos estão gripados. E que alguns filhos até falam mal porque a avó não está indo visitar, mas que ela faz isso pela segurança dela. É o mais apropriado?
A gente tem esse cuidado, assim, de orientar sempre que possível, as crianças que estão, porque são, nessa fase, né, é muito fácil das crianças, né, ficarem resfriadas, gripadas, então evitar o contato com as pessoas, os idosos, principalmente mais de 60 anos, os adultos com mais de 60 anos, e quando as crianças estão em creches, escolas, evitar, dentro da possibilidade da família, evitar que as crianças, né, frequentem as creches, aí a escola, para evitar essa circulação, né, ter esse cuidado. É um cuidado, assim, que o coração fica um pouco apertado, mas é um cuidadozinho importante também. Olha, o nosso ouvinte Marcos Oliveira está fazendo uma pergunta. E no ônibus? Tem ar e janela fechada. Como a gente pode fazer? É, é muito complicado, porque é uma realidade que a gente vive, né? Então, assim, é, a máscara fica uma coisa estranha, mas é uma possibilidade, né, da gente ter uma barreira ali de usar máscara, né, que alguns ônibus ficam todos fechados, a aglomeração é muito grande. E é uma coisa que a gente não falou, mas também é importante, é a higiene das mãos. Então, a gente manuseia muita mão, maçanetas, né, dentro do ônibus, e Uhum. às vezes sem querer leva ao nariz, leva ao olho, à boca, então a gente está sempre também limpando, higienizando as mãos, é muito importante. E aí, Doutora, com a... a, Oi, a gente precisa ir para o repórter. Pode ficar um minutinho com a gente? sim, posso? Repórter CBN, a gente já volta. De volta, a gente conversa ao vivo com a doutora Cristiane Moreira, que é médica pneumologista, falando para a gente sobre os cuidados que nós devemos ter, principalmente agora no período mais frio do ano. Está saindo do outono, entrando no inverno, as temperaturas ficam mais baixas. A doutora falava sobre os cuidados que a gente deve ter no transporte coletivo, até respondendo uma pergunta do Marcos Oliveira. Doutora, a senhora falou da máscara, que pode ser uma realidade, principalmente para quem tem imunidade mais comprometida, fazer a Uhum, higienização das isso. mãos. Eu acabei te cortando para a gente ir para o repórter. Quer continuar? Uhum. Sim, não, é sobre isso mesmo, né? O uso de máscara dentro de situações, né? Higienização das mãos. E uma coisa que a gente tem que sempre reforçar é a importância da vacinação, né? Nessa época da gripe, né? Que é importante, principalmente da gripe nessa época na vacinação da gripe nessa época do inverno, né? Para prevenir casos mais graves de recorrência de sintomas. Essa vacina da gripe ela é recomendada para toda a população, doutora? Sim, se ela tá recomendada para as populações, inclusive para os imunodeprimidos, é importante, né? Anual, todo ano a gente faz, né? A gente faz essa orientação, que é contra a influenza, né? Que é o vírus, né? Que leva ao quadro de gripe, né? A Carla, nosso ouvinte, ela perguntou sobre o uso de máscara, né, no transporte coletivo, a senhora já acabou explicando, e ela também pergunta da vacina contra a pneumonia. Por que essa vacina não está disponível para todo mundo? Quem pode tomar? A senhora pode respondê-la? Essa vacina da pneumonia, a gente tem no sistema público, né? E ela está recomendada para os pacientes que têm comorbidades, né? No sistema público, né? A gente tem em clínicas particulares, mas no sistema público, quando o paciente tem comorbidades, a gente faz um laudo e ele vai ao posto para poder solicitar a vacina. É uma vacina importante, mas tem esses casos restritos ainda no sistema público. Tem que, Mas tem que haver no uma particular prescrição tem. ali, né, doutora? Oi? Tem Tem que... que ter prescrição. Isso. O Uhum. médico avalia, faz uma prescrição para a vacina. Doutora, agora por que aumentam as alergias nessa época do ano, né? Ou é uma sensação apenas que a gente tem, isso está acontecendo o tempo todo? É por falta de chuva mesmo e aí o tempo fica mais seco, os vírus ficam circulando no ar? É por causa da casa fechada? Por que a gente vê mais casos de sinusite, gente com a garganta inflamada, com essa gripe, com a sinusite? Isso. A alergia não tem essa relação de alergia com o inverno, assim. O frio vai causar, o inverno causa alergia. O que acontece? A alergia é uma resposta do organismo do paciente a exposto a alguma coisa. Então, o que acontece é que no frio tem aquele ressecamento de mucosa e aí ele fica mais exposto a alérgenos, que a gente chama, que pode ser uma poeira, um pólen, um mofo, né? E aí ele vira desencadear o quadro de rinite, alergia, né? E aí ser uma porta de entrada para vírus, que pode também evoluir para uma infecção bacteriana, né? A, É par- isso que acontece. a partir de quando que as pessoas devem procurar o médico? Quando esse sintoma permanecer por quantos dias? Ou o que a gente pode observar também ali nesses sintomas para ver se está havendo uma piora? Então, a gente tem
os quadros de gripe e resfriado. Resfriados são quadros mais leves, os sintomas iniciais são muito parecidos, uma dor de garganta, uma rinite, e aí a gripe tende a ser os sintomas mais intensos. O paciente tem febre, prostração, dores no corpo. Se isso não se resolve em 2, 3 dias, tem que procurar uma ajuda, né, para poder ver se há alguma coisa a mais, porque se for um caso de gripe, tem que ser intervir logo no começo, porque ela pode vir a evoluir, né, em quadros mais graves de outras partes do aparelho respiratório. Então, a gente observa que febre, dores no corpo, é um sinal maior, assim, mais intenso, não é só um resfriado. Então, tem que ligar a lanterna e ficar observando esses sintomas para procurar ajuda médica. Doutora, tem mais uma perguntinha aqui, é do Fábio Coeller. Ele está perguntando sobre as crianças com asma, se elas estão mais propensas às crises nessa época do ano, e aí ele pergunta por quê e o que fazer para prevenir. Então, não só as crianças porque são os extremos, né, de idade, então as crianças e os adultos com mais de 60 anos, eles ficam mais propensos, né, por causa do sistema imunológico. Os pacientes com doença respiratória de base crônica, principalmente DPOC, que é a doença relacionada, né, à exposição do cigarro, e a asma, tanto no adulto como na criança, eles ficam mais propensos a terem exacerbações, que a gente chama, que são as crises. Por tudo aquilo que a gente já falou, porque às vezes precisa de uma hidratação maior, precisa um cuidado maior, mas principalmente ter o tratamento de base em dia. Então, os pacientes com asma, com DPOC, eles têm umas medicações, eles têm um tratamento que eles têm que seguir de manutenção, e caso tenha um sintoma que esteja recorrendo, a gente sempre orienta a reforçar, fazer um plano de ação, voltar ao médico. Então, geralmente, um pouco antes do inverno, fazer aquela revisão para ver se está tudo certo, tudo dentro da manutenção, para poder. Então, tratamento de base é importante manter nessa época, porque senão fica mais fácil de exacerbar, fica mais fácil de entrar em crise. Então, tem que ter os cuidados. Uma criança com asma ainda, então é um cuidado maior que tem que ter. Doutora, muito obrigado, viu, por conversar com a gente. Estenderia esse papo por muito mais tempo. Os ouvintes estão mandando mensagens aqui, muito importante. Espero que a gente tenha oportunidade de conversar outras vezes. Muito obrigada, tá? Um bom dia e estou sempre à disposição. Obrigado, um bom dia.